dia, querido amigo, irmão em Cristo Jesus. Você que também gosta de estudar a palavra de Deus. Então, eu tenho certeza que você já pegou sua Bíblia hoje, já deu aquela lida, aquela estudada. Esteja sempre disposto, sempre com o coração aberto, a mente aberta, para que o Espírito Santo te guie. Afinal de contas, a gente não prevê todas as coisas, às vezes somos pegos de surpresa, mas com a presença de Deus na nossa vida saberemos como agir. E que possamos agir sempre como Cristo agiria. Hoje nós estamos no capítulo 20 de Levítico, continuamos com a repetição das leis que também são relevantes para nossos dias. Ele sempre repete durante o livro de Levítico, sede santo porque eu sou santo. E nesse livro ele repete diversas vezes. E diz que nós devemos obedecê-lo porque ele é o Senhor. O que significa? O Senhor é Criador, ele sabe todas as coisas, ele sabe por que devemos obedecer. Então, é bom para nós servir a esse Deus, né? Que sabe todas as coisas, sabe o que vem adiante, sabe o que é melhor para nós. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e deixa ele fazer o restante. Te peço, deixa o like, né, para ajudar o nosso canal a se expandir e chegar até outras pessoas. Agradeço pela sua companhia diária. Não esqueça de se inscrever no canal. Compartilha com teus amigos, compartilha com outras pessoas, né, para que outras pessoas se juntem a nós nesse caminhar de estudar a Bíblia um capítulo por dia, até completarmos aí 3 anos e recomeçarmos esse estudo. Sempre digo, não impede que você estude outros capítulos ao longo do dia. Isso é muito importante. Leia a Bíblia pela manhã, leia a Bíblia à noite. Isso só trará vantagens para você. E aqui ele fala, olha, primeiro, o Senhor disse a Moisés, diga também aos filhos de Israel que qualquer dos filhos de Israel, dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que entregaram de seus filhos a Moloque, será morto. Então, ontem a gente já falou de Moloque, é aquele deus onde as pessoas entregavam as crianças para servirem de sacrifício. É uma coisa muito bárbara. Muito assim, para nós é uma coisa muito terrível, né? Você pegar o seu próprio filho e colocar numa estátua que é aquecida até virar uma brasa ali incandescente e colocar a criança ali em cima. Enfim, abominação ao Senhor. Mas aí tem outras coisas, né, que ele fala aqui, né? Voltarei o meu rosto para esse homem e eliminarei do meio do meu povo. Aqui fala também, né? Se o povo da terra fechar os olhos para quem fez, né? Ele fala aqui do pecado por omissão, né? Se você sabe, se você viu tais coisas e não tomou providência, não tomou atitude, isso também serve para nossos dias, né? Hoje a gente não oferece a Moloque, mas oferece às vezes outras coisas. Então, se você sabe e vê e não toma providência e não conversa com a pessoa, então você está tendo pecado por omissão. Quando alguém se voltar para os necromantes e feiticeiros, aqui fala sobre as pessoas que consultam os mortos. A Bíblia diz que os mortos nada sabem, então a gente sabe que aqui não é verdadeiramente os mortos que estão sendo consultados. Infelizmente, algumas pessoas ainda estão cegas para isso, porque essas doutrinas de consultar espíritos, infelizmente, tomaram conta, e é mais fácil você acreditar que você pode evoluir por si só até alcançar, sei lá, talvez o nirvana, como eles falam, ou uma posição superior, do que você acreditar que um Salvador veio para entregar o seu próprio sangue para que você fosse liberto do pecado, não por seus próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo. Santifiquem-se, sejam santos, porque eu sou santo. Guardem os meus estatutos e tratem de cumpri-los. Eu sou o Senhor que os santifico. Então eu prefiro 1000 vezes seguir a este Deus. Se um homem amaldiçoar o seu pai e sua mãe, será morto. Aqui eles levavam muito a sério isso, assim também como levavam a sério o adultério. Vocês vão ver aqui adiante. Então, amaldiçoar o pai, né? Se alguém amaldiçoar o seu pai e sua mãe, não é só quando você diz palavras desagradáveis, mas também quando você deixa de defendê-los, quando você deixa de cuidá-los quando eles necessitam. Se um homem adulterar com a mulher de seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Então aqui não há distinção. O homem não é melhor do que a mulher, nem a mulher do que o homem. Aqui ele trata com muita seriedade a questão do adultério. E para os nossos dias, né, Deus também não aprecia o adultério. O que mais? Vamos ler aqui. Se o homem tiver relações com a nora, aqui ainda fala também, se tiver um homem relações com outro homem como se fosse mulher, ambos praticarem coisas abomináveis serão mortos. Então, assim, as leis mudaram, né? Porém, o princípio é o mesmo. Isso aqui segundo a Bíblia. Aí ele fala algumas coisas a respeito do incesto, né? Ele vem aqui vários versículos falando, né? O homem não pode casar com a sua irmã, a filha do seu pai, nem se for meia-irmã, né? Não deve, nem o homem nem a mulher. O homem não pode ter relações com a tia, o homem não deve tomar a mulher quando ela estiver no seu período, né, menstrual. Aqui ele diz que, como a gente já viu antes, a mulher precisa descansar nesses dias, né? 7 dias ali de descanso.
22 diz: guardem, portanto, todos os meus estatutos e cumpram todos os meus juízos, para que a terra para a qual estou levando nela habitar não vomite de lá, e nem andem nos costumes dos povos que eu vou expulsar diante de vós. Porque fizeram todas essas coisas, ele fala das coisas que foram lidas aqui, eles fizeram todas essas coisas e eu me aborreci. Mas vocês, eu já disse que herdarão a terra deles, e eu a darei a vocês em herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor Deus de vocês, que os separei dos outros povos. Então Deus quer dizer para você hoje também, que você é propriedade exclusiva de Deus, você é um povo separado de Deus, e a tua função não é se misturar com o mundo e adquirir os costumes ruins dos povos, porque esses costumes prejudicam a eles mesmos. E assim, mesmo sendo prejudicados pelos maus costumes, não conseguem se livrar deles, e às vezes se voltam contra nós. Mas o nosso dever é ser luz para o mundo, ser sal da terra, e não aprender dos costumes deles e nos igualar a ponto de não influenciá-los mais, para trazê-los para um caminho reto, para um caminho onde eles estarão melhor física, mental e espiritualmente. Não querendo dizer que somos melhores do que ninguém, somos todos iguais, somos todos amados de Deus. Mas Deus ele escolhe a cada um de nós, todos são escolhidos, no sentido de que se você decidir por Deus, você passa a ser o escolhido para levar a palavra de Deus a outras pessoas. Então, assim, ouve quem quer, na verdade, né? Mas você foi escolhido para levar, porque você escolheu a Deus também. Fala mais aqui, olha, sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, ele repete, né? E os separei dos outros povos para que sejam meus. Então, Deus não nos separou para que nós nos sentíssemos melhores do que os outros, mas para que nós pudéssemos guiá-los à luz de Deus. O homem e a mulher que for necromante, o feiticeiro será morto. Ele repete aqui, né? A questão da consulta aos mortos. De forma que você vê que é muito importante isso, que Deus não tem por algo agradável aquele que consulta, entre aspas, os mortos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Tu tens nos dado grandes instruções de como viver. E eu sei, Senhor, que aquele que segue a Tua vontade e agrada dos Teus caminhos, terão uma vida melhor, uma vida mais tranquila, uma outra forma de encarar os problemas, porque problemas vêm para todo mundo, mas uma forma de encarar as coisas com esperança, uma resiliência maior, porque tem o Senhor sobre o controle de suas vidas. Obrigada, Senhor, porque Tu nos guia, porque Tu não faz nada sem nos revelar. E Tu tens o desejo de habitar entre nós, e logo, logo esse dia chegará. Obrigada, Senhor. Amém. Um ótimo dia para nós, que possamos permanecer em Deus, e Ele permanecerá em nós. Até amanhã.